no Centro de Informática do OAB com relação aos e-mails que Vossa Excelência enviou. Que eu tive de, você teve acesso aos relatórios? Os relatórios os relatórios foram efetivamente mandados. O que eu não posso dizer, e aí eu vou deixar isso muito claro aqui, não estou fazendo nenhuma acusação, mas também não estou eximindo de nada, é que eu não sei quais foram os procedimentos que foram adotados para outra chapa. Então, eu só posso dizer que recebi os relatórios relativos aos meus e-mails, inclusive com aquela reclamação feita pelo próprio Cláudio, dizendo que ele se sentia incapacitado de dar conta de tudo. Essas informações eram prestadas verbalmente ou por escrito ao senhor? Não, o Cláudio imprimia o relatório diretamente do sistema, né? Entregado. Depois ele, inclusive, me mandou um por e-mail. Eu falei, Cláudio, me manda aí, porque a gente também não tinha perna para ficar fazendo fiscalização direta E esse é um dos grandes problemas, Vossa Excelência, que é o seguinte, quando a gente fica vinculado a esse modelo, era como se eu precisasse colocar alguém lá dentro para ficar fiscalizando se os meus relatórios estavam indo ou não indo. Então, isso cria uma dificuldade muito grande, principalmente para a chapa que está na oposição ou para a chapa que tem menor capacidade. Né? Com relação digamos assim, a reclamação de desabafo do Cláudio. Ela não foi escrito? Não, foi no dia que eu cheguei lá, inclusive cheguei com um colega que era apoiador da chapa, que era o Dr. Marcos Dessoni. Acho que o Marcos tinha feito a primeira, as coisas vão aparecendo, lembrando, né? Acho que ele entregou o meu primeiro e-mail, meu primeiro lote de propaganda, e eu fui no segundo. E aí o Marcos tinha falado, estão falando que estão com dificuldade lá e tudo mais, e eu fui lá, e na hora da conversa com o Cláudio ele me relatou isso. Ele não colocou isso acho que ele nem teria condição, e eu também não fiz o requerimento para que ele fizesse. O que ele me falou efetivamente foi o seguinte, olha, a gente tem dificuldade porque o servidor da OAB não está preparado para esse tipo de trabalho, o link não é apropriado para isso, tanto que a gente precisa contratar Quando o senhor fala o servidor da OAB não está preparado para isso, o servidor máquina, né? E o servidor de e-mail também, assim, quer dizer... Não é o ser humano? Não, é problema de... Está certo, é porque o servidor pode ser o funcionário, né? Não é o funcionário. O equipamento. Só uma questão, só para complementar essa pergunta. Quando você solicitava esses relatórios, você solicitava de forma verbal ou através de protocolo na OAB? Não tem nem condição. Se o protocolo da OAB demoraria 2 dias para correr, o que o Cláudio fez foi que ele se comprometeu a mandar os relatórios. Não teria condição de, numa eleição, protocolar. Só na questão também da estrutura, o doutor Gustavo ele disse que a OAB tem estrutura para poder mandar o recorte digital a todos os advogados. Eu queria saber se o doutor André, a gente perguntar até direto, sabe informar se o recorte digital é um serviço terceirizado da OAB ou é feito pela própria OAB? O recorte digital foi um serviço que iniciou na minha gestão como secretário-geral. Só estou esclarecendo os fatos. E assim, a finalidade, eu acho que o que tem de relevante, Dr. Wanderson, Excelência, nesse processo do recorte digital, é que o recorte era justamente a ferramenta de gestão, porque parece que o recorte digital é só um benefício que se dá ao advogado, porque ele recebe as notificações dos diários oficiais via e-mail, mas não é isso. Na verdade, o recorte digital tinha uma outra finalidade, que era manter o cadastro da OAB em dia, porque a gente tinha um problema de cadastro fenomenal. O sujeito morria, a gente não sabia que ele morria, mudava de endereço, a gente não sabia, às vezes precisava fazer uma notificação ao advogado, processos disciplinares prescreviam se conseguia notificar o advogado porque não tinha, o cadastro estava desatualizado, e cadastro em entidades grandes é sempre um problema, né? A gestão de cadastro. E aí o recorte digital tinha essa finalidade, de manter o cadastro da OAB, pelo menos o cadastro de e-mail atualizado. Então, o advogado que estava em dia
com a ordem e que estava com o e-mail também atualizado, ele recebe o recorte digital. Essa era a finalidade da ferramenta. Às vezes o advogado nem percebe que é isso, mas essa talvez seja a maior importância da ferramenta para a administração da OAB e é uma vantagem para o advogado. É terceirizado, sim, é uma empresa de fora que faz, mas isso me deixa preocupado porque que os e-mails não chegavam, uma vez que o recorte mantinha os e-mails dos advogados atualizados. Mas o serviço era terceirizado. Não tem dúvida disso. Tá, Só como última. Só com a última ponderação. deixa eu terminar. Ah, não terminou? Não. Ah, tá. No item número 7, não, perfeito. No item número 7, a questão do descumprimento da decisão judicial, o senhor mesmo disse que o provimento regulamentou essa questão do envio das propagandas eleitorais. Você tem conhecimento das regras que disciplinam esse envio o senhor tem conhecimento das regras que disciplinam o envio da propaganda eleitoral? O que aconteceu foi que foi baixado um provimento pelas gestões que estavam no poder na ordem, em 2011, que estabeleceram a regra que todo mundo ia ter que concorrer. Olha, isso é um problema do processo político. Quer dizer, tem a regra sim, mas o que a gente está dizendo e o que sempre se disse é o seguinte: será que esse modelo, né, consegue... Eu vou abrir o espaço do senhor. Tá, tudo bem. Só para entender. Não, mas assim, as regras que tinham era que a gente não... Tá, é que eu não tinha acesso... Sim, eu não tinha acesso ao documento. Não, sim, eu estou até dizendo qual era a regra. Sim. Não, tudo bem. O senhor não poderia chegar ao raciocínio. Tá, pode. A questão é o seguinte: tinha conhecimento das regras. Então tá. Você sabe me dizer se para o envio da propaganda eleitoral a chapa deveria, antes do envio, estar devidamente registrada? Eu acho que isso é pressuposto. Eu não lembro de estar escrito, onde estava escrito isso, mas é meio que óbvio. A chapa do senhor, o senhor teve conhecimento do processo de inscrição da chapa do Dr. Pacini? Eu tive conhecimento de que ele teve depois que entrar com a ação para poder conseguir a inscrição. Perfeito. Isso, mas não lembro. A gente até se encontrou no dia da inscrição, o dia que eu fiz a minha inscrição. Conhecimento do conteúdo do processo de inscrição. Eu soube depois, posteriormente, que ele teve que conseguir garantia para poder participar da eleição. Após essa garantia para participar da eleição, o senhor sabe dizer se os e-mails dele, ainda que de forma limitada, foram enviados? Não sei dizer, pressuponho só, mas não sei dizer. Pressuponho, inclusive, porque foi a minha situação, mesmo tendo me inscrito antes. O senhor disse que existe um problema de cadastro, até por causa que, e por isso foi implantado o recorte digital. Você atribui a esse problema de cadastro alguma falha no envio e também pelo fato de muitos servidores detectarem esse tipo de envio como spam? A questão de spam, vocês vão poder ver isso aí melhor, deve ter até inclusive um percentual do número que pode identificar como spam. Mas de toda forma, o cadastro já não seria mais. O que me deixa preocupado é exatamente, porque eu acho que, se eu não me engano, e aí vocês vão conseguir, eu acho que a ordem ainda tem essas informações, eu acho que aqueles que vão para a caixa de spam têm. Acho que estavam indicados no relatório. O que preocupa, na verdade, é o número que não chega. Por quê? Porque se o cadastro, que era realmente problemático, estava sendo atualizado pelo sistema do recorte digital, era essa a nossa preocupação quando a gente viu o número baixo de entregas. Quer dizer, se tem lá um sistema de cadastro que pode estar atualizado com base no serviço que a gente criou com essa finalidade, por que não está funcionando? E aí, obviamente, pode ser que a ordem não esteja mais usando o cadastro do recorte digital para atualizar o seu próprio cadastro. Né? Esse relatório que informou o recebimento de 4.000 e-mails, informa também
o e-mail classificado como spam, Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não tenho certeza, mas agora que o Dr. Vanso falou, me veio aquela imagem que talvez ele tivesse dado dos e-mails enviados, recebidos, abertos e não abertos. E acho que também o spam. Talvez sim, porque eu acho que isso é uma preocupação da rede, né? Pode identificar. Ou então com o rapaz porque eu achei também muito baixo, 4.000. Mas eu não tinha pensado nessa questão do spam. De repente tem spam, quer dizer, já chegou no servidor e foi redirecionado para spam. E esse não foi redirecionado, não sei. Agora tem uma coisa, Excelência, que aí eu também estou aqui tentando fazer um exercício de lembrança. Uma das coisas que eu lembrava é que na próxima, que eu acho que no próximo envio já tinha um corte. Então aquilo que iniciava em 10.000 já não era mais no segundo, porque o próprio servidor ele fala para não gastar o mesmo número de envios que já vão ser, que não vão ter sucesso, aí ele vai, na verdade, retirando parcialmente, uma parte que foi recusada. Né? O senhor disse que havia um grande número de problemas de cadastro, que estavam desatualizados, não estavam funcionando mais. De quem é a responsabilidade pela alteração do cadastro perante a OAB? Esse cadastro que é utilizado, inclusive, para poder servir como endereço, para poder fazer as notificações dos processos administrativos. Esse processo, esse cadastro perante a OAB, quem é a responsabilidade de manter o cadastro atualizado? De quem é a responsabilidade por manter o cadastro perante a OAB atualizado? Perguntar isso para ele, não, porque ele já foi secretário geral. Se me perguntar, vai ser exatamente isso. O doutor André, além de figura notória, foi secretário-geral adjunto da OAB e conhece profundamente as estruturas administrativas. Inclusive as regras internas de alteração de cadastro. Esse cadastro do recorte digital é diferente do da OAB. Eu entendo. Ele foi servidores diferentes. Quem é responsável, porque veja bem, esse é um item controvertido. Então, eu quero dar toda a defesa para o OAB. Eu vou deixar vocês, quero dar toda a defesa. Mas a pergunta como foi feita me pareceu assim, a resposta bem fácil. Quem é responsável por alterar o cadastro? Olha, o dono do cadastro, que é a pessoa que vai ter o cadastro alterado. Resposta do advogado. Sim. Então, se for essa pergunta, doutor, é porque o cadastro... Eu não vou dizer que a resposta dele será o advogado. Sim, mas é porque o cadastro do recorte digital ele não é diferente. Se não é essa a resposta, se não foi isso que o senhor quis dizer, não foi isso. Dentro da OAB, quem é responsável por gerenciar a alteração? Quem é responsável por manter o cadastro atualizado? Eu posso, inclusive, porque eu acho que eu entendi qual é a pergunta dele, se o senhor me permitir, eu posso... obviamente é o advogado, né? A regra é essa. Qual é o problema? Por que a gente volta a insistir nessa questão do recorte? É que exatamente porque a secretaria, na minha época, tinha um problema enorme em identificar advogados, inclusive para fazer cobrança da anuidade. Voltavam os boletos de cobrança lá, anuais, com o sujeito sem receber porque não tinha o cadastro não estava adequado. Então a secretaria resolveu, era eu e o doutor Rodrigo, a secretaria resolveu estabelecer esse processo do recorte, porque a partir do recorte a gente não teria, não vou dizer que não tivesse nenhum problema, porque problema zero numa entidade do tamanho da ordem é impossível, mas nós resolveríamos muito o problema de cadastro, porque a gente teria sempre uma base de dados confiável relativamente a esse cadastro. O advogado que tem que fazer a alteração de cadastro, óbvio, ele tem a responsabilidade de, se ele, por exemplo, não for intimado, não for citado num processo disciplinar, ele não vai poder alegar que a notificação foi para o local errado, porque a notificação pode ser feita de acordo com o provimento que regula o processo disciplinar, ele pode ser feita por correio, mas o fato é que para a ordem isso é um custo muito grande operacional, então a ordem teria que ser proativa no processo do cadastro, por isso nós instituímos essa regra como uma forma de fazer a atualização do cadastro e manter o advogado cadastrado, assim, atualizado nessas questões. Perfeitamente. Excelência. Questão de ordem, só uma questão de ordem. Até porque, Excelência, o advogado que não vota, ele paga 30% de anuidade. Então há ônus para ele, 30% do valor da anuidade. Então, 20%.
paga alguma coisa, né? Ele paga por não ir votar. Por exemplo, só tergiversando aqui, o Vila Velha teve 2.000 advogados aptos. Quem disse isso foi a própria OAB. Foram votar 1.600 pessoas. Quer dizer, 400 advogados ficaram em casa, preferiram pagar a multa, ou de repente não receberam a convocação eleitoral. Teria que se saber hoje, e isso é uma coisa que eu vou sair daqui hoje e investigar, se esses 400 advogados estão sendo cobrados pela falta por não ter ido votar. Posso continuar, Excelência? Doutor André, vou fazer uma pergunta objetiva. A OAB pode alterar o cadastro sem autorização do advogado? Se eu descobrir que um determinado advogado tem um e-mail diferente, por exemplo, que o cadastro lá no Record Digital é outro, não é da OAB, eu posso pegar o cadastro lá e alterar? Doutor Luciano, o sistema, pelo que eu me lembro, foi inclusive um sistema que a gente colocou na época, que era um sistema para tentar criar uma compatibilidade com todo o sistema da ordem nacional. Ele tinha as duas variáveis importantes. Era o e-mail que o advogado queria que fosse tornado público, porque aí o CNA, né, o CNA colocaria, o Cadastro Nacional colocaria ele como público, mas tinha dados que eram feitos, que eram de manutenção interna da ordem. Então, era possível sim somar um e-mail a mais ao sistema. Isso eu lembro da gente fazer, inclusive, pedindo aos funcionários que checassem se tinha outra forma de entrar em contato, porque na hora que precisa entrar em contato com o advogado, você não tem... Retirar o e-mail que ele colocou como e-mail principal, isso não se podia fazer porque isso é a regra do Conselho Federal, mas somar outras informações, especialmente no e-mail, nunca foi problema, nós fizemos isso. Okay. Doutor André, além da divulgação através do e-mail, quais eram os outros meios permitidos de divulgação para chapas? Poderiam divulgar como? Para a eleição. Poderiam fazer a entrega no dia a dia, né? Porque eu estou deixando, é ampla defesa. Ele estava reclamando, Excelência, que foram poucas, 400 pessoas deixaram de votar. Se ele está dizendo que pode ser... Mas isso eu entendo, doutor, mas isso você pode argumentar na sua defesa. Ele não é um especialista. O senhor está me fazendo uma pergunta do que está no provimento. Não é isso. É uma pergunta direcionada para ele. Eu queria que sabe que ele viu, eventualmente, uma questão de procedimentos práticos, que ele tem conhecimento. Mas eu não lembro o que está no provimento. Posso reformular a pergunta? O senhor pode fazer a pergunta. Não, só eu vou reformular. Eu vou fazer de forma diferente. Já que, com relação ao fato, quais foram os meios que o senhor divulgou? O senhor era candidato na seccional. Quais foram os meios que o senhor utilizou na sua campanha? Eu utilizei a propaganda no boca a boca, né, porque essa é fundamental. A propaganda, a saída que tinha para ter a amplitude do e-mail seria mandar uma mala direta, que é extremamente cara. Isso a gente não tinha condição de fazer. E a propaganda por rede social. Essa né? Mala direta física? Física, isso é impossível. Só pela OAB? Só pela OAB. Satisfeito. Vocês têm algum? Não. Satisfeito. Então eu vou então o senhor acaba com a oportunidade de falar dessa questão do provimento. O senhor acha que isso limitou muito aí a atuação? Pode. Pois é, na sequência até da pergunta do doutor Luciano, o que eu imagino é o seguinte: para as chapas que não estavam no poder e para as que tinham menor poder aquisitivo, o sistema de e-mail era fundamental. Principalmente para quem precisava interiorizar, talvez não fosse nenhum problema muito do doutor Gustavo, eu não sei qual é a dinâmica que tem de Vila Velha, é uma cidade muito grande, mas eu não sei se ele tinha essa mesma preocupação. A minha tentativa era o seguinte: como que eu chego no interior sem a possibilidade de garantir o resultado do e-mail? O e-mail era mandado uma vez por dia. Porque tinha obviamente a preocupação de que as pessoas reclamam que tem mais de um e-mail chegando. Eram ônus do processo eleitoral. Isso aconteceu num processo anterior, reclamação, mas imagino que eram ônus do processo eleitoral. Então, no processo eleitoral, a gente tem uma perturbação aí da normalidade dessas relações, da questão do e-mail, e especialmente porque era um e-mail que a pessoa tinha declarado lá que era o e-mail que era possível ser divulgado, né?
o que me preocupou muito com esse provimento? Aí tem a pergunta de se o provimento que o Dr. Gustavo fez, de que se o provimento, com um ano antes, a OAB não teve tempo de se atualizar. Realmente eu não sei se teve tempo ou se não teve tempo de se atualizar. Acho que isso deveria ter sido uma diretriz do Conselho Federal para garantir essa eleição que ela fez, mas o que me preocupa mais foi a restrição que houve às chapas que pretendiam, sem ter a estrutura, né, da máquina na mão, conseguir interiorizar suas propostas, porque de mal ou bem, a gente sabe que isso acontece, isso não é um pecado, não tem nada de errado nisso, mas o presidente, o secretário, os membros da chapa, eles estão ali em contato com o advogado pelo dever da representação. Obviamente que chega no próximo às eleições esse contato se amplia. Então, para garantir que as chapas que não eram as chapas da situação pudessem ter essa penetração, me parece que o sistema do e-mail era fundamental, né? Se a gente fizer uma comparação, quando o Obama se elegeu na primeira eleição, o pessoal fala assim, porque a internet 2K, não foi nada disso, foi e-mail, era a regra de mandar um e-mail e chegar o e-mail no destinatário. Isso foi fundamental naquela eleição e acho que faltou muito nessa eleição da OAB. Espero que esse provimento seja efetivamente alterado. Acho que tem, obviamente, que tem todos os riscos, a questão de dar a mala direta para os candidatos e tudo mais, mas esse sistema provou que a divulgação das propostas, ela ficam bastante prejudicadas, e nessa condição, obviamente, quem está mais tempo na visão do advogado, aquele que está na situação, obviamente que tem vantagem, parte com vantagem no processo. Então, ok, André, muito importante essas colocações do senhor. Eu vou agora oferecer uma repescagem. Doutor Gustavo Assis. Como ficou claro aí, o serviço de reporte digital é terceirizado, né? E quando ele não faz a intimação do advogado, ele, por ser uma firma terceirizada, obviamente ele responde civil e criminalmente por